Parece que foi simples, né? O vídeo está curtinho aqui, 20 minutos, mas eu demorei algumas horas para entender como fazer isso aqui no JavaScript. Olá, aqui é o Bruno Bertolini e o vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostei muito de fazer, para ser bem sincero. A gente vai ver um pouco de TypeORM e eu não gostei de fazer porque eu achei ele bem complexo. Eu acho que existem opções mais fáceis, mais simples e com uma experiência de desenvolvimento melhor, né? E com benefícios melhores também, mas a gente vai ver justamente para a gente conseguir ter base para comparação aí com outras ferramentas. E para a gente, se a gente pegar algum projeto aí em andamento já utilizando o TypeORM, a gente consiga entender o que está acontecendo ali, consiga trabalhar de uma forma mais fácil, né? Já que a gente já entendeu o que aquilo ali faz e como funciona, né? Mas antes de a gente partir para o vídeo, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Já aproveita e dá o like aqui nesse vídeo, né? Deixa o seu comentário aí também, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, faz com que o YouTube ele mande os nossos vídeos para mais gente e a gente consegue ajudar mais pessoas dessa forma. E não esquece de entrar lá no nosso Instagram e nosso Telegram também. A gente tem um canal nos dois, nas duas plataformas ali, e a gente compartilha bastante conteúdo lá também. Então, se cadastra lá para não perder os nossos conteúdos. Beleza, então, vindo para o código, eu já deixei aqui um projetinho pronto, tá? Para a gente só ir entendendo cada parte desse projeto, tá? Com o TypeORM. E eu geralmente costumo programar durante o vídeo, né, fazer todo o desenvolvimento durante o vídeo, mas nesse vídeo aqui eu não vou fazer isso. Eu já deixei pronto e eu quero que vocês me digam aí nos comentários se gostam mais dessa forma, já com tudo pronto e eu explicando cada ponto, ou se preferem que eu vá desenvolvendo ao longo do vídeo, beleza? Então a gente vai testar aí um novo formato, tá? A gente vai começar aqui ó, pelo package.json. A gente tem esse projeto aqui, eu parti de um outro vídeo que vai estar aqui na tela em algum lugar, que é o vídeo de Node, fazendo API com Node, tá? E aí naquele vídeo, naquele vídeo a gente desenvolveu algumas coisas e eu puxei, eu tomei como base aquele projeto, tá? Então, a gente já tem um projeto aqui com NodeMon, tá? A gente tem a dependência do ESM instalada para conseguir utilizar o nosso ESM Modules, ok? PG aqui é o Postgres, é uma ponte aqui, é um pacote que vai fazer a ligação com o Postgres, tá? Um pacotinho aqui. Reflect Metadata eu instalei, mas a gente nem vai usar. Posso até tirar daqui. Restify, que já é o nosso servidorzinho, né? Para fazer o servidor Node. E o TypeORM, tá? E aqui eu escrevi um start com NodeMon, fazendo require aqui dinamicamente do SM e rodando a index.js, tá? A gente tem o setup aqui, dentro do setup tem o server, isso aqui também veio lá do outro projeto, tá? Então tem um create server bem simples, com um plugin de carry parser e body parser, e o start, jogando aqui a porta 3000 para startar o serviço, certo? Então quando a gente subir esse servidor, ele vai rodar na porta 3000. O Docker Compose eu tive que mudar, né? Porque lá no outro projeto a gente usava Mongo, aqui a gente está usando Postgres, então é bem simples, ó. Eu tenho um DB, um serviço DB, com imagem Postgres Latest, ou seja, a última imagem do Postgres no Docker Hub, tá? Container name, eu dei um nome aqui para o meu container. Expus a porta 5432, que é a porta padrão do Postgres, e setei aqui um password example, certo? E como eu não setei aqui nem o nome do usuário e nem o nome do banco, a própria imagem do Postgres aqui, ela assume que quando a gente não seta o nome de usuário, o nome de usuário vai ser Postgres, e quando a gente não seta o nome do banco em si, ele vai usar o mesmo nome de usuário, ou seja, Postgres também, ok? Aí o TypeORM diz para a gente criar esse ORM config.json, tá? E aqui a gente diz qual é o adapter que a gente está utilizando. O TypeORM ele consegue conectar em vários bancos de dados diferentes. Então, se a gente vier aqui na documentação, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu achar aqui mais para baixo, onde ele diz dos adapters. Ó, aqui ó, tem MariaDB, MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server. Então, para cada um tem que instalar uma dependência, aqui uma bridge, né, digamos assim, para ele conseguir conectar no banco, mas ele tem suporte a vários, tá? E aqui, ó,
tem o tipo do banco que a gente está utilizando. Nesse caso, a gente está utilizando o Postgres. E aí o host 000, que é o mesmo que o localhost, né, geralmente. A porta que ele vai conectar. Username, então o nome de usuário, a senha e o banco de dados. Tá? E aqui é onde vai ficar nossas entidades. Por enquanto, nesse vídeo, a gente não vai falar nem de migrations, nem de subscribers. A gente vai falar simplesmente de entidades. A gente vai fazer um exemplo bem simples aqui. E aí, se vocês quiserem que eu continue falando de TypeORM, eu posso fazer mais vídeos, então comenta aí nesse vídeo se você quer que eu continue falando, que eu continue explorando as funcionalidades do TypeORM. A princípio vai ser um vídeo mais introdutório, tá? E aí, beleza. Então aqui a gente diz onde está as nossas entities, né? Que é como se fosse o nosso modelo com um banco de dados, tá? Que ele vai conectar no banco de dados. O TypeORM, ele suporta dois tipos de padrão, ó, o Data Mapper e o Active Record, tá? Os dois são padrões de acesso a dados no banco de dados. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar nesse vídeo o Data Mapper, ok? Utilizando o padrão de repository. Então, se você clicar aqui na documentação do TypeORM, ele fala um pouquinho como que é cada um dos dois padrões, tá? A gente vai utilizar esse padrão aqui, que é o padrão que utiliza repository. Beleza. E aí aqui, então, criado essa configuração simples aqui, tá? Se você for pela documentação, você vai ver que ele fala bastante aqui, ó, de decorators. Decorators, eu não sou muito fã, particularmente eu não gosto. Eu acho que decorators deixa o código um pouco mais difícil de entender, porque tem muita coisa aqui implícita, né? A gente não sabe o que está acontecendo por baixo. E é bem raro você ver isso aqui no dia a dia, no desenvolvimento de software, tá? No caso de JavaScript, né? Eu, particularmente, vi poucas empresas usando. Eu acho que não dá de contar em uma mão quantas vezes eu vi isso aqui, tá? E eu, particularmente, também não gosto, então eu prefiro não usar. Como a gente está utilizando JavaScript puro e não TypeScript, eu optei por fazer da forma mais simples. Então, a nossa classe aqui, ó, essa documentação que ele mostra, é mais para quem está usando decorators com TypeScript, né? E como a gente não está usando decorators e TypeScript, foi difícil de entender como fazer essa parada, né? A documentação não é muito clara sobre isso. Eu não achei, pelo menos aqui, eu tive que fuçar bastante para conseguir entender como que ele funciona, tá? Mas eu vou mostrar aqui com mais calma para vocês. Beleza, a gente tem então o Docker, a gente tem o nosso ORM config e a gente tem o nosso setup do servidor, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as nossas entities, tá? E aí eu vou abrir aqui o meu user, e aí a entity é o seguinte, a gente cria um modelo, como se fosse um model, né, de conexão com o banco, e aqui ele vai receber name e ID, né, por enquanto eu só estou utilizando o nome ID aqui nesse modelo, tá? A gente poderia ter outros campos aqui, mas beleza. E aí a gente tem que exportar também um Entity Schema, que é esse cara que vem lá do TypeORM. O que é esse Entity Schema? É para fazer o que Decorators faz aqui, ó, só que de uma forma mais declarativa, né, mais fácil de entender, na minha opinião. Você escreve mais código, mas é muito mais fácil de entender ali o que está acontecendo por debaixo dos panos. Então a gente tem um columns aqui, ó, e a gente define que o nosso ID é primary, né, true, o tipo é int, e generated true, ou seja, ele vai gerar automaticamente as chaves, né, vai incrementar as chaves 1, 2, 3 automaticamente, tá? A gente não precisa setar isso aqui. E a gente deu um name aqui, um campo name, do tipo varchar, tá? A gente disse que o target desse cara é o user, que é essa classe que a gente criou aqui. A princípio ele não tem nada demais, é só o construtor setando o ID e o name. E o nome desse banco aqui, dessa tabela aqui, é user, ok? Então a gente precisa exportar os dois, porque a gente vai utilizar os dois, tá? O próprio TypeORM precisa utilizar esse Entity Schema, e a gente, na hora do desenvolvimento, a gente vai utilizar essa classe aqui, ok? Então, beleza. É bem simples mesmo, tá? Só para a gente realmente entender como o negócio funciona. A gente vai vir aqui para o server agora, para o server não, para o index, e aqui a gente vai entender, ó, como funciona a conexão realmente, né? Uma coisa que eu não gostei foi que a gente precisa esperar a conexão para trabalhar com o banco de dados. A gente precisa, lógico, a gente precisa esperar a conexão para trabalhar com o banco de dados, mas a gente precisa usar
essa variável aqui que o próprio create connection fornece. Então aqui, ó, a gente passa uma promise, né? E aqui dentro a gente recebe um connection. Quem trabalhou com Mongo aí já alguma vez, Mongoose, inclusive no vídeo que a gente puxou esse código aqui, né, como base do outro vídeo, nesse outro vídeo eu falo de Mongoose. E no Mongoose a gente não precisa ficar fazendo isso. O Mongoose internamente cria um singleton dessa conexão e a gente não precisa ficar pegando essa conexão, né? O Mongoose ele faz isso por debaixo dos panos e fica muito mais fácil e muito mais desacoplado de a gente trabalhar com um banco de dados, né? Uma coisa que eu faria se eu fosse trabalhar com TypeORM em produção seria tentar fazer um singleton de conexão semelhante para não precisar pegar essa conexão o tempo todo, para pegar de uma forma mais automatizada, que eu entendo que é mais fácil de a gente desacoplar o nosso código, tá? Então aqui se eu quiser trabalhar como um banco, eu tenho que botar o connection ponto, alguma coisa que a gente já vai ver em seguida. Aqui em vez de passar aqui a função, eu simplesmente criei ela fora para tentar desacoplar um pouco esse código, né? Joguei ela para fora. Então joguei ela no onConnected. Então toda vez que ele conectar, ó, create connection, aqui vem do TypeORM esse create connection. Então toda vez que a gente conectar e essa conexão estiver pronta, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui não pertence aqui, beleza? Então toda vez que eu conectar nesse cara e essa conexão estiver pronta, ele vai chamar, né, a função aqui de onConnected passando o connection. E aqui dentro a gente define as nossas rotas, porque justamente eu preciso do connection para trabalhar dentro das rotas. Então nota que ficou bem acoplado, né? Para eu conseguir tirar isso aqui, desacoplar isso aqui, eu teria que fazer uma estrutura de singleton, onde eu pegasse o connection e disparasse as rotas só quando eu realmente tivesse pronto, ou então que o meu repository aqui pegasse o connection por padrão lá dentro, ficasse esperando. Então daria para desacoplar isso aqui, mas eu teria que fazer isso na mão, coisas que outros ORMs, outras bibliotecas para fazer conexão com o banco de dados já fazem de forma mais eficiente, tá? Então, quando a gente conecta, a gente consegue definir aqui as nossas rotas. Eu defini duas rotas, uma de get e uma de post, para a gente ver o create e o get mesmo, né, o list. Aqui eu tenho que pegar o connection.getRepository passando o nosso modelo, que vem lá do nosso entity user. Então aqui a gente não usa o entity, a gente usa sempre o model que a gente criou. Volta aqui, ó. Então a gente está usando esse cara aqui, né? E o entity schema aqui quem usa é o Mongoose, não, é o TypeORM a partir do config aqui, ó, tá? Então a gente obrigatoriamente precisa exportar ele como default, senão o TypeORM não consegue pegar isso aqui. Beleza, deixa eu fechar aqui. Então a gente definiu aqui, ó, user repository, tá? Passando o nosso model. E a partir daí a gente consegue fazer o user repository.find, .save, .find all, find one. Então isso aqui também a gente consegue ver na documentação aqui, ó. Aqui ele está usando o outro padrão, né, o padrão de Active Record, e no caso a gente está usando o padrão de Data Mapper. Então aqui, ó, user repository.find, passando aqui a nossa carry, né? Isso aqui ele vai transformar no where do SQL, tá? Find one e assim por diante, ó. Ele também tem uma coisa um pouco mais avançada aqui com where, and e get many aqui, né? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, a gente vai fazer o basicão mesmo, só para a gente entender como faz o setup aqui do TypeORM. Então, beleza. Aí aqui a gente está fazendo user repository.find, ou seja, pegando todos os dados que tem no banco dessa tabela, tá? E está simplesmente no res.send passando esse dado para frente, para quem requisitou, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, dando um docker compose up-d para subir o nosso banco de dados, docker ps-a para ver se esse docker está rodando, então já está ali rodando. E agora a gente pode dar um yarn start para rodar a nossa aplicação. Então se a gente vier aqui no localhost e rodar, ó, a gente tem uma lista vazia. Beleza, então ele já está pegando do banco, tá bem simples, mas não tem nada lá para a gente pegar por enquanto. E aí a gente fez uma outra rota aqui, né?
Essa rota de post, a gente continua também pegando o mesmo repository, ó, como a gente fez aqui em cima, a gente está fazendo aqui embaixo. User repository igual a connection.get repository passando o user, né? E aqui a gente dá um new user, a gente poderia passar aqui, por exemplo, o name dele, tá? Mas eu preferi fazer diferente, eu preferi fazer um new user aqui, seguindo a documentação deles, né? User.name, e aí rec.body.name, que é o que vai vir lá na nossa requisição, a gente já vai ver isso aí. E aí eu dou um await, que isso aqui também é uma promise, né? Esse .save, passando o nosso user, tá? E depois eu simplesmente dou um res.send, passando esse user para quem está fazendo a requisição, tá? E dentro do onConnected, eu dou o nosso server.start para ele startar a nossa aplicação, certo? Então a gente pode ver aqui que a gente já subiu, né, o server started ali, a gente já rodou aqui o get e agora a gente vai rodar um post. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui o meu Insomnia, puxar para cá, ó, e aí eu vou criar no Insomnia uma requisição chamada createUser. Aqui vai virar post, localhost 2.3000/users. Beleza. Aqui eu vou escolher o JSON. Vou definir um JSON aqui com name. Vou botar o meu nome aqui, Bruno, tá? E vou enviar. Ó, automaticamente ele já retornou aqui o usuário que ele criou, então ID1 e name Bruno. Se a gente vier aqui e dar um F5 aqui no get, a gente vai ver que já tem um dado ali no nosso banco de dados, certo? Se a gente rodar aqui, Bruno Bertolini, e der um send, opa, eu dei 2 send, inclusive eu acho que vai criar 2 aqui, ó. Beleza, ó, então ó, o ID ele incrementou, ele fez o auto-incremento do ID, tá? 1, 2 e 3, e criou os 3 usuários ali no nosso banco de dados. Então já está criando usuário e já está recuperando esse usuário via get, tá? Então, a princípio parece simples, aqui até deu um erro, cannot really property name of undefined. Não sei por que ele deu esse erro, porque ele inclusive criou, né? Ele por algum motivo ele deu erro ali. Deixa eu tentar enviar de novo, vamos ver. Send, criou 4, não deu mais erro. Beleza, então, foi a primeira vez que eu enviei lá, né? Sem payload, né? Sem ter definido aqui. Quando eu abri, eu dei um send sem querer aqui, ele enviou. Beleza. Então, criou, né? Então, acabou que a gente conseguiu criar aqui, né? Parece que foi simples, né? O vídeo tá curtinho aqui, 20 minutos, mas eu demorei algumas horas para entender como fazer isso aqui no JavaScript sem precisar de TypeScript, sem precisar usar toda aquela forma de decorators, tá? Então, tá simples aqui, mas foi demorado para a gente entender e eu não gostei muito, sinceramente, dessa estrutura que ele manda criar aqui, né? Eu sou obrigado a criar. Eu sou muito mais fã de outras abordagens, como o Prisma, por exemplo, né? Para trabalhar com bancos relacionais. Eu posso até fazer um vídeo com o Prisma. Se você quiser ver um vídeo de Prisma e Prisma 2 que saiu recentemente, deixa o comentário aqui. Eu gosto muito, muito mesmo do Prisma e eu acho que é muito mais simples e a gente ganha aí com o Prisma algumas funcionalidades a mais, como o GraphQL, né? A gente teria no Prisma, tá? Então, essa é a abordagem com TypeORM. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui também sobre o TypeORM é que ele tem uma command line para a gente criar projetos. Então, a gente poderia, por exemplo, deixa eu achar ela aqui, deixa eu ir no Get Started. A documentação deles é bem completa, mas eu não achei sobre essa forma que eu fiz, tá? Eu tive que ir lá em exemplos no repositório deles para entender como fazer essa parada. E aqui, ó, eles têm uma command line, TypeORM, ó, que a gente consegue criar um projeto do zero. Então eu vou criar aqui, deixa eu parar esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui dentro mesmo, eu vou criar, dentro desse projeto mesmo, só para a gente entender a estrutura que ele cria, tá? Eu vou usar aqui o npx, para não precisar instalar o TypeORM, então TypeORM init, vou deixar myProject aqui o nome, database MySQL não importa muito, e ele também tem um express aqui, ó, que aí ele automaticamente ele vai criar já utilizando o express, tá? Para fazer o servidor. Se você não colocar nada aqui, ele vai criar só a estrutura de conexão com o banco ali, o TypeORM em si, né? Sem servidor,
sem pensar em API Node, né? Mas aqui a gente vai criar aqui, ó, com Express, para a gente ver como ele cria a estrutura, né? Ó, criou aqui já, tá? Foi bem rápido, né? Eu acho que já tinha o cache do TypeORM aqui. Então ele criou um MyProject, ele cria um src, tá? Ele cria aqui o rmconfig, deixa eu tirar isso aqui daqui. Ele cria também um tsconfig, tá? Que ele, por padrão, ele usa TypeScript. E ele cria uma estrutura, ó, Controller, Entity, Migrations, Index e Routes. Eu também não gostei dessa estrutura que ele cria. Ó, ele também faz o Create Connection, e dentro do Create Connection, ele importa as rotas dinamicamente, tá? Aqui ele está criando um usuário novo. E aqui no Controller, ele faz, ó, ele cria tudo com classe. Eu também não sou muito fã de classe, eu gosto mais de programação funcional, né? Eu acho que dá para tirar o mesmo proveito, ou grande parte do proveito que a gente tem em classe a gente consegue estruturar com componentes funcionais muito bem também. Então eu não vejo necessidade de usar classe, até porque classe no JavaScript é um syntax sugar, né? É um açúcar sintáxico. Por baixo dos panos ele usa a definição clássica lá com prototype e tudo mais. E aí ele criou aqui, ó, repository.find, ele criou algumas funções aqui, né? E eu tentei rodar esse código que ele gera e eu não consegui, ele simplesmente não roda, tá? Eu não fui a fundo para entender por que ele não roda, mas se eu der aqui, como ele fala para rodar um yarn start, que está aqui, ó, no package.json dele tem um yarn start com tsnode, né? Yarn start, ele vai rodar. Opa, eu estou num outro projeto, deixa eu entrar aqui em cd my project, que foi o que a gente criou, e deixa eu rodar um yarn start aqui. Ó, ele simplesmente... Ah, faltou o yarn aqui, peraí. Falha minha. Deixa eu instalar as dependências aqui, né? Beleza, agora sim, se eu der um yarn start, vamos ver se ele vai rodar. Ó, ele não conseguiu conectar no banco, né? A gente não tem um banco. Mas ele não vai rodar, tá? Ele não vai rodar, ele vai simplesmente subir a aplicação e matar. E eu não fui a fundo para entender por quê, não era o foco também. Não queria perder muito tempo com isso. Mas não está funcional, parece esse exemplo deles aqui. De qualquer forma, esse é o TypeORM, tá? Então eu vou deletar esse código aqui e vou subir esse que a gente fez aqui no GitHub para a gente ver, para quem quiser aí referência, poder pegar esse do GitHub, beleza? Então é isso, a intenção desse vídeo foi justamente mostrar um pouco mais do TypeORM, como a gente configura, até porque não tem muito material online sobre isso, né? Eu demorei bastante para entender como fazer isso com JavaScript puro, então tá aí um material a mais aí para vocês terem como referência, né? Como base de TypeORM. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário. Se você quer que eu faça mais vídeos sobre TypeORM, também deixa aí no comentário, ou se você prefere que eu faça outros vídeos sobre Prisma em comparação com o TypeORM, ou até de outros ORMs, deixa aí no comentário para eu saber o que gravar aí depois, né? Uma coisa importante também é que a gente fez no Telegram, a gente fez uma enquete para saber quais temas o pessoal quer que a gente grave vídeos aí, né? Então, vai lá no nosso Telegram e vota lá nos temas, beleza? E se tiver algum tema que não tá lá, manda em DM aí pra gente no Instagram também. Valeu!